E aí pessoal, começando mais uma aula de JavaScript e hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de operadores que nós temos nessa linguagem. A gente viu na aula anterior alguns operadores aritméticos e nós vamos ver aqui como utilizar algum desses operadores na atribuição de valor a uma variável, por exemplo. Então a gente tem aqui vários operadores de atribuição. O primeiro tipo que a gente vai ver agora na aula de hoje, operadores de atribuição. É uma forma que a gente utiliza para atribuir valor a uma variável. Eu tenho que, por exemplo, o operador igual, que a gente já utiliza, você já conhece. Então, aqui no caso, x recebe o valor de y. Então, a gente está atribuindo o valor à variável x. Só que existem outras possibilidades para atribuição também, utilizando lá o que a gente viu nos operadores aritméticos. Vamos ver um exemplo? Eu vou criar aqui umas variáveis x recebe 10, por exemplo, y, estou atribuindo um valor aqui, né, a variável. Y recebe 2. E aí eu vou só exibir um alerta aqui, para vocês visualizarem melhor, eu vou colocar num elemento qualquer aqui, vou criar aqui um elemento parágrafo. Vou exibir aqui dentro do resultado. Então, vou só pegar esse elemento lá, então aqui, ó, R vai ser meu resultado e a gente vai buscar esse elemento lá na nossa página, né? Através do ID. A gente vai estar buscando o elemento através do ID. Ok? E aí eu quero só exibir lá nesse camarada o resultado da operação aqui. Então, R, como é que eu faço para mudar o valor de um parágrafo dinamicamente usando JavaScript? Inner.html, né? Inner.html vai receber um valor que eu vou especificar aqui agora, né? Então, por exemplo, se eu quiser mostrar aqui o valor de x, é só colocar assim. Então, é como se eu estivesse indo aqui e colocando o x no meu HTML. Só que eu estou fazendo de forma dinâmica. Eu busco o elemento e faço a atribuição aqui. Então, se eu for para o meu navegador e atualizar, vocês vão ver aí o resultado 10 aparecendo, né? Resultado 10. Ok. Deixa eu só aumentar o tamanho dessa fonte aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Vou colocar aqui mesmo, style, font size, 30 pixels. Aumenta mais. Font size. Faltou aqui o size. Ok. Então, estou aumentando aqui o tamanho da fonte, CSS, né? Ok, tá aí, 10. E aí, vamos supor o seguinte, pessoal. E se eu quisesse exibir a soma de o que eu tenho em x mais y? Eu poderia fazer assim, né? X mais y. É uma possibilidade. Né? Se eu quisesse, vamos só mudar o valor aqui de x, assim, ó. Em um dado momento eu quisesse fazer o seguinte, ó, x vai receber o que tem em x mais o y. Então, ou seja, aqui nesse ponto é para eu ter o valor aqui 12, não é? Então, x vale 10, y vale 2, vai fazer a soma e atribuir ao x. Então, vai ser impresso lá o valor 12. Ok. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês conseguem esse mesmo efeito, esse mesmo resultado, fazendo o que está aqui, mostrando aqui para vocês, ó, utilizando
esse tipo de atribuição, que é o seguinte, ó, você pode fazer só o seguinte, ó, para ter o mesmo resultado, ó, mais igual. É a mesma coisa. Se você for lá, se a gente for lá no navegador e atualizar, tem aqui o mesmo resultado. Então vou aumentar aqui y para 3 só para mostrar para vocês, ó, 13. Entenderam? Então o que aconteceu aqui? Isso aqui é o mesmo que dizer o seguinte, ó, que x vai receber x mais y. Esse é um operador de atribuição, é uma forma abreviada, digamos assim, de se fazer isso. Se eu quiser subtrair, é só fazer isso aqui, ó, menos y. Então, x vai receber o valor de x menos y. Então, vai ser isso aqui. E aí o resultado vai passar a ser 7, né? Isso. Se eu quiser multiplicar, mesma coisa, tá? Então, você consegue abreviar o operador, a operação toda, a declaração toda, essa simples forma de representar a atribuição, tá? Então, aqui no caso, x vai receber o valor de x multiplicado por y. Eu quero passar para vocês agora um pouco dos operadores de comparação. Tá? O que são os operadores de comparação, pessoal? A gente utiliza demais, principalmente nos ifs, tá? Quando a gente está querendo verificar se uma situação ela é verdadeira ou falsa. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó, eu vou criar aqui agora, vou deixar isso aqui, vou colocar aqui um input para receber a idade, por exemplo, um number, a idade, de uma pessoa. Tá, então eu vou colocar aqui uma classe, idade, e vou colocar aqui um botão só para verificar, né? Validar, vamos verificar. Então tem um botão. E aí o que eu quero fazer aqui, pessoal? Então, observem aí, ó, um input com a classe idade, um botão e aqui o parágrafo para eu imprimir o resultado disso tudo. Tá, eu vou apagar isso aqui. Eu vou continuar com esse elemento e eu quero pegar outro elemento aqui também. Eu quero pegar lá a idade. Então, a idade vai estar lá em document.getElementBy. Eu estou colocando aqui uma classe, né? By class name. Então, vou buscar lá no meu documento o elemento pelo nome da classe. O nome da classe é idade. E, como é pela classe, pode ter mais de um com a mesma classe. Mas como eu sei que só tem um, eu já estou apontando qual que eu quero, que é o primeiro elemento, o elemento 0. Ou seja, o primeiro elemento que ele encontrou com essa classe. Que é esse camarada aqui. Idade. Ok. E agora, pessoal, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer uma verificação. Aqui também eu quero pegar o valor só, tá? Value. Eu não quero pegar... Eu vou buscar o elemento input com a classe idade, mas eu quero pegar o valor desse input. Então, eu preciso colocar aqui no final o value. Então, vou pegar o valor desse input. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer agora é criar uma função também.
uma função para validar idade. Né? Validar a idade, ok. E aqui dentro, toda vez que eu clicar nesse botão verificar, eu quero chamar a função validar idade. Toda vez que eu clicar no botão, um clique, toda vez que o evento de clique ocorrer nesse botão, essa função vai ser chamada. E aí lá dentro eu vou pegar o valor atual. Ah, pessoal, então aqui, ó. Perdão, pode tirar o value daqui, tá? Então o que eu quero fazer aqui dentro? Pegar só o valor, mas eu vou pegar o valor toda vez que clicar na função. Então não vai ser uma vez só. Então aqui sim eu posso criar uma variável i, por exemplo, ó, e falar que eu quero idade.value. Ou seja, eu quero o valor que está lá nesse input. Então aqui eu fui buscar o input, é uma forma de eu acessar esse camarada aqui, toda vez que eu quiser. E aí sempre que a função for chamada, eu estou lendo a idade que eu tenho lá. Tá? E aqui dentro eu vou verificar, por exemplo, se a pessoa é autorizada ou não a realizar determinada operação. Vamos imaginar que seja uma operação que exija que ela seja maior de idade. Então, a gente vai usar o if, né? If, que a gente utiliza para comparação. E aqui no if, se a condição aqui interna do parênteses for verdadeira, ele vai executar o que está no parênteses, né? Então, assim, se i, que representa o valor da idade, né? For maior que 18, aí eu vou exibir lá no meu parágrafo operação permitida. Ok? Se não, ou seja, se essa condição for falsa, eu vou exibir aqui operação não permitida, tá? Então, se a condição for falsa, eu vou exibir operação não permitida. Ok? Então, esse aqui é um operador de comparação. A gente tá o que a gente está verificando aqui nessa comparação, pessoal? Ó, se o valor que eu tenho aqui em i é maior que o valor que o valor numérico aqui 18. Então, i é maior que 18, né? Maior ou igual. Perdão, maior ou igual, tá? Então, se i for maior ou igual a 18, ou seja, de 18 para cima, operação permitida. Se não, operação não permitida. Então, a gente vai agora aqui e vamos verificar, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui 16, operação não permitida. Se eu colocar aqui 18, operação permitida. Entendeu? 180, só para vocês confirmarem novamente, 1 não permitida. Então, este é um operador de comparação, ó, o símbolo de maior ou igual, né? Maior ou igual, isso significa isso. Se for maior ou igual a 18, operação permitida. Outra forma de fazer essa mesma função, essa verificação, seria a seguinte, ó. Se i for menor que 18, operação não permitida. Caso contrário, else, né? Caso contrário, operação permitida. Entenderam? I menor que 18, ou seja, se é menor que 18 é de 17 para baixo, então não pode. Ok? E aí, se ele não executar esse procedimento, ele cai no else. Então, este é um operador de comparação, tá?
Outra forma seria também, por exemplo, aqui, se fosse este um campo de senha. Vamos simular um login, por exemplo, né? Então, senha. Então, aqui é uma senha, tá? Só estou mudando o nome, mas é uma senha. Aí eu posso verificar aqui, né? Ó. Então, aqui não é mais idade, é senha. Senha. Vou colocar o S. Então, se senha for igual a 1, 2, 3, por exemplo, se senha for igual a 1, 2, 3, aí eu posso exibir aqui, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Simulando o login, né? Se não, senha inválida. Tá? Então, este aqui é um operador de comparação que compara os valores das variáveis. Então, S vai receber aqui um valor lá do input e vai comparar com a string 1, 2, 3. Se o valor for igual, ele vai mostrar seja bem-vindo. Se não, senha inválida. Então, novamente, 1, 2, 3, seja bem-vindo. Ok. 1, 2, senha inválida, tá? Se eu colocar uma senha maior, inválida. Novamente, 1, 2, 3, seja bem-vindo. Então, ele está comparando os valores. Agora, o que acontece se eu colocasse um valor numérico? Funcionou também. Ok. Agora, qual que é a diferença de utilizar dois iguais, tá? Então, só para ficar bem claro, essa representação igual significa para a gente comparar valores. Então, eu estou verificando se o valor da variável S é igual ao valor que eu tenho aqui do lado direito, tá? Então, poderia estar aqui numa string, né? Então, normalmente vem em string, tá, pessoal? Isso aqui é o tipo de informação senha que vem criptografado, que vem do banco de dados, uma aplicação real. Aqui é só a título de exemplo. Mas a comparação ela se dá nesse sentido. Então, verificamos se o valor informado é igual ao valor que a gente tem cadastrado para aquele usuário. Essa verificação é feita com essa representação igual. Não é assim, tá? Essa não é a forma de verificar se um valor é igual a outro, é utilizando igual. Eu verifico os valores das variáveis, tá? Agora eu posso verificar também outra coisa, que é o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui, só para ir verificar aqui essa representação igual, ela verifica se o valor, ela só vai retornar true, ou seja, só vai retornar verdadeiro, se o valor das variáveis forem iguais e os tipos das variáveis também. Tá? Então, se um tipo for numérico e o outro string, não vai retornar verdadeiro. Tá? Ok? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui rapidamente, só para vocês visualizarem melhor. Eu vou criar aqui valor e aqui tipo, um para comparar os valores e outro para comparar o tipo, tá? Então aqui vou pôr aqui o V de valor e vou dar aqui um Ctrl C e vou colocar aqui um T para comparar o tipo. Então vou pegar agora dois elementos, esses dois parágrafos aqui, né?
para exibir valores nele. Então, aqui nessa primeira comparação, que é o valor, eu vou exibir o seguinte, ó, true, true, true se for verdade, ou seja, se os valores forem iguais, verdade, se for falso, vou exibir false, né? São os dois valores possíveis, pessoal. Então, toda vez que ele faz uma comparação, se a comparação for verdadeira, ele retorna falso, true, verdade, e executa o que está dentro do if. Se a comparação não for verdade, ele retorna false e não executa o que está dentro do if. Aqui no caso, ele vai executar o que está dentro do else. Ok? Então, e aqui, ó, eu vou mostrar a mesma coisa. Tipo, true, falso. Verdadeiro ou falso, ok? Então, novamente, aqui eu estou comparando o tipo, o valor, e aqui eu estou comparando o valor e o tipo. Então, se os valores forem iguais, aqui se os valores e os tipos forem iguais. Pessoal, só corrigindo aqui, ó, que a gente precisa colocar, é tudo minúsculo, tá? True and false, tudo minúsculo. Ok. Então, ó, se eu colocar 1, 2, 3, vejam que aqui os valores, o valor igual, aqui valor e tipo. Vou colocar uma quebra de linha aqui. Ok. 1, 2, 3. Ó, o valor que eu tenho aqui, ó. O valor que eu estou lendo, que está sendo armazenado aqui em S, né, na senha, e depois passado aqui para a variável S, é igual ao valor que está aqui, ó. 1, 2, 3, um string. Ou seja, o que eu estou lendo lá do input, e está sendo passado aqui, tá vindo como string. Uai, professor, mas lá não está um number? Mas quando a gente faz a leitura do input, essa leitura, o valor que é lido, ele vem como string. Ok? Então, ele vem como string. Então, por isso que ele verificou que aqui na segunda parte, o valor e o tipo também são iguais. Então, por isso que ele colocou true, retornou true, aqui na segunda verificação também. Se a gente mudar aqui, ó, e tirar as aspas, então, ou seja, 1, 2, 3 agora virou um number, é um número e não uma string, o comportamento muda. Quer ver? 1, 2, 3, olha aí que eu falei. O valor é igual. 1, 2, 3, tanto numérico quanto string, é verdade. Então, por isso que ele retornou true, ou seja, essa verificação, se o valor de S e 1, 2, 3 são iguais, são os valores. Mas na segunda verificação que viu-se o valor e o tipo das variáveis são iguais, retornou falso, porque embora o valor seja igual, o tipo é diferente. Esse aqui é um tipo numérico e esse aqui é um tipo string. Por isso que ele retornou falso. Entendido? Então, por isso que há essa diferença, né? Então, qual que é a diferença do igual, igual para o operador igual, igual, igual? 3 iguais. Igual, igual verifica se os valores são iguais. 3 iguais verifica se os valores e os tipos das variáveis são iguais, tá? Então,
E caso você queira verificar o contrário, se não é igual, se é diferente, você pode utilizar o símbolo de exclamação igual, do jeito que está aqui. Ou seja, se S for o valor de S for diferente de 1, 2, 3, retorna, aqui no caso a gente tem que inverter, né? Retorna falso. Então, ou seja, se o valor de S é diferente de 1, 2, 3, verdade, né? Se não, retorna falso. Aí aqui embaixo, ó, ele verifica se o valor de S e o tipo das variáveis são diferentes. Então, essas duas informações têm que ser diferentes para ele retornar true. Entendido? Então, é outra forma de se trabalhar também, pessoal. Ok? Eu vou mostrar para vocês agora o operador ternário para a gente finalizar. Como é que ele funciona? Aqui no caso eu estou verificando se a senha é igual, se for, bem-vindo, se não, inválido, senha inválida. Eu consigo esse mesmo efeito em apenas uma linha de código. Como assim, professor? Vamos lá. Então, por exemplo, eu quero exibir lá a minha resposta lá em inner.html. Eu estou falando que inner.html vai receber o resultado de uma operação. Então, vamos lá. Então, aqui no caso, eu vou comparar se S for igual a 1, 2, 3, o valor, né? For igual a 1, 2, 3, vou colocar aqui uma string. Eu quero retornar seja bem-vindo. Caso contrário, eu vou retornar senha inválida. Ok? Então, isso aqui é um operador ternário. Ou seja, o que eu tenho aqui é a mesma coisa que está definida aqui nessa linha. Então, ó, o operador ternário ele se chama dessa forma porque ele tem exatamente 3 atributos aqui que influenciam no resultado. Então, vamos lá. O primeiro deles vem antes da interrogação, é a comparação, a condição, ou seja, é o que eu tenho aqui dentro dos parênteses, do if. Então, o que eu estou verificando? Ó, estou verificando se a senha é igual a 1, 2, 3, o valor da senha. Depois da interrogação, eu tenho dois valores separados pelo símbolo de 2 pontos. Do lado esquerdo, eu tenho o símbolo o resultado, se essa condição for verdadeira, o resultado que eu vou retornar. Se essa condição for falsa, o resultado que eu vou retornar. Entenderam? Então, novamente, do lado esquerdo da interrogação, eu tenho a condição. Do lado direito, eu tenho dois valores. Um para a situação em que for verdade e a outra para a situação em que for falsa. Então, eu posso apagar isso aqui e ter um comportamento semelhante. Vamos ver? Então, se eu for aqui no meu navegador, quero só exibir, vou tirar esses negócios aqui de novo. Não, esse aqui não, aqui embaixo, perdão. Só limpar aqui a visualização, a gente não vai usar mais esse. Então, ó, se eu colocar 1, 2, 3, seja bem-vindo, ok? 1, 2, 3, 4, senha inválida. Entenderam, pessoal? Uma forma mais simples de se fazer. Então, para aquele tipo de if, com apenas duas condições, uma verdadeira e uma falsa, sem um else if no meio, a gente pode trabalhar utilizando o operador ternário. Então, aqui o valor, a variável recebendo, o elemento HTML recebendo o valor dessa operação toda. Entendido? Então é isso, pessoal. Pela aula de hoje a gente viu aqui alguns operadores de atribuição, operadores de comparação. Qualquer dúvida, deixe um comentário, pratiquem e se cuidem. Até a próxima.